e mesmo assentadinhos, aguardarem um instantezinho, na primeira carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Corinto. E você vai buscar ali o capítulo de número 12. Abra ali, encontre o capítulo de número 12. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura a partir também do versículo de número 12, mais uma breve introdução antes da leitura, tá bom? O Paulo, ele cresceu numa cidade onde o Deus da Bíblia não tinha assim muita moral, onde o pessoal não levava ele muito em conta, não tinha muita vez para ele ali. Mas Paulo e os seus pais, eles eram judeus tipo puro sangue, judeus da gema, como a gente poderia dizer assim. E ele, com a sua família, portanto, e por ela instruído, resistiu firmemente às pressões daquela gentalha sem Deus lá da cidade de Tarso, a sua cidade natal. Então essa coisa de sentar-se à mesa com quem não era judeu, portanto, o povo daquela cidade, nem pensar, mas de maneira alguma. E, inclusive, quando chegou a hora, o Paulo ele foi fazer uma faculdade bíblica lá em Jerusalém, para que ele não se contaminasse com as muitas ideias mundanas próprias ali de onde ele morava. Só que quando ele conheceu Jesus, aí a história mudou. Porque quando a gente conhece Jesus, algumas coisas elas são transformadas na maneira da gente enxergar o mundo, e especialmente na maneira de a gente enxergar as pessoas. E quando Paulo conheceu Jesus, quanto mais ele andava com Jesus, tanto mais ele queria levar a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, o evangelho da graça de Deus, exatamente para essas pessoas que ele foi ensinado a evitar. E foi dessa maneira, portanto, que ele chegou na cidade de Corinto. Ele não só chegou na cidade de Corinto, mas ele passou 1 ano e meio ali. E porque ele passou 1 ano e meio na cidade de Corinto, nasceu uma igreja naquele lugar. A igreja de Jesus na cidade de Corinto. Paulo, então, nesse 1 ano e meio, ele pastoreou aquela igreja, e como pastor daquela igreja, ele ensinou àquela gente como é que Deus, afinal de contas, nos recomenda. A gente tem que organizar a nossa vida como discípulos de Jesus que a gente é. E Paulo, portanto, também falou para eles sobre as consequências dessa fé em Jesus Cristo, no mundo que é uma verdadeira doideira. Então Paulo, como pastor, cuidou daquele rebanho, e ele mostrou para aqueles nossos queridos irmãos lá da cidade de Corinto, onde a igreja nasceu, como é que Jesus nos salva desse mundo doido, dessa loucura, como ele nos salva dessa coisa toda, para que a gente possa pensar de forma mais clara, para que nós possamos assim viver de forma mais digna, para que nós possamos viver assim de forma mais humana, como Deus, por sua palavra, nos chama a viver. É o que a gente na Bíblia vai encontrar assim, da proposta de uma vida de santidade. Uma vida de santidade nada mais é o jeito Jesus de ser gente nesse mundo. Vida de santidade, o jeito Jesus de ser gente nesse mundo. Pegou aí? Gravou? Você viu como é fácil a gente entender a proposta de Deus para a vida da gente? Paulo, então, tomou aquele povo e cuidou deles. Mas é claro que chegou a hora de eles se despedirem. Trabalho feito, igreja plantada, povo discipulado. Paulo tem que seguir viagem. E ele tem que percorrer outras cidades, cuidar de outras igrejas, plantar outras igrejas, seguir fazendo a obra de um apóstolo, a obra missionária que Deus, por seu Espírito,
lhe confiou nas mãos para realizar. Só que com o tempo deu ruim lá em Corinto, Jéssica. E aí o Paulo ele recebe uma carta, relatório, de uma das famílias lá da igreja de Corinto. E nessa carta, esses irmãos, essa família estava pedindo ajuda para Paulo. A notícia, ela definitivamente não era boa. O povo lá da igreja tinha se dividido em facções. O povo lá da igreja estava com a moral totalmente destroçada. O culto tinha se degenerado assim por uma busca do sobrenatural de uma forma assim muito individualista, muito egoísta, coisa de gente, não é? Coisa que acontece porque a gente se perde facinho. Você já descobriu isso? Como a gente se perde facinho se não cuidar? Aconteceu com os irmãos lá de Corinto. E por que aconteceu isso? Paulo escreve essa carta que já nós vamos ler aqui, já. E essa carta é uma resposta pastoral de Paulo. Nessa carta a gente vai encontrar Paulo falando com eles de forma afetuosa, por um lado, de forma firme, de forma clara. Mas Paulo tem uma inabalável convicção que, desde o primeiro momento que ele escreve essa carta, o primeiro momento da carta, Paulo dizendo o seguinte: olha, eu estou convicto de que Deus, por seu Espírito, esse Deus revelado em Jesus, na pessoa de Jesus, eu tenho convicção de que Ele continue com vocês. Apesar da confusão que vocês estão aprontando aí. Apesar do que vocês estão fazendo aí. Apesar do que está acontecendo aí. Deus chegou na vida de vocês e Ele não abre mão de vocês. E Ele tem uma obra com vocês. Então Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, vai pegar esse pessoal pela mão para conduzir eles de novo e trazer ordem. E procurar de novo conduzi-los àquilo que é necessário, gente chamada para andar com Jesus, possa fazer da sua vida e da sua história. E é por isso, gente, que hoje pela manhã é comigo e é com você, que Deus tem assim essa agenda para usar essa palavra, uma porção desta carta, que você já entendeu o contexto agora, e você já sabe da pena de quem. Nós vamos assim fazer essa leitura e aprendermos algumas coisinhas importantes para a nossa vida, nesse comecinho de 2022. Então, já que você está com a Bíblia aberta, vamos nos colocar de pé um instantezinho, para fazermos a leitura aqui, do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo de número 12 também. Você desde a sua casa, é claro, querendo, fique de pé também. Diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são os escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e recebemos todos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes,
mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Até aqui a leitura. Vamos apenas uma singela, mas importante oração antes de nós nos assentarmos. Deus nosso Pai, obrigado pela palavra revelada e que a nós foi confiada no tempo, na história, e que hoje podemos aqui resgatar para a nossa reflexão. E por isso, pelo Teu Espírito, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento e nos favorece a plena funcionalidade da nossa vida, igreja do Senhor que nós somos. Oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. Muito bem, a gente já está aqui no comecinho de um novo ano e já percorrendo este novo século, né? O 22º ano do novo século já. Mas a gente foi chegando para esse tempo, já desde o século passado, assim como gente, aqui especialmente no Ocidente, aqui onde a gente está plantado, com bastante desilusão, frustração, porque a gente descobriu que apesar do avanço da tecnologia, como isso nos traz assim comodidade, não é verdade? Quanta coisa nova com o tempo nos foi sendo disponibilizado para assim o nosso conforto, para essa praticidade da vida, e nós fomos cada vez mais tendo acesso aos chamados bens de consumo, e a gente foi assim ornamentando a nossa vida, a gente foi, entre aspas, enriquecendo a nossa vida com tudo aquilo que foram nos dizendo a gente precisava. E a gente foi acreditando e a gente foi consumindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi percebendo que a gente carrega mesmo uma grande falta. E é por isso que já no século passado, as religiões, elas se multiplicaram aos montes. Isso é um fenômeno da nossa história, gente, neste mundo, mas o século passado e desde então para cá, um avanço, uma multiplicação muito grande de muitas propostas religiosas. Então a gente precisa, por isso, assim, de muito critério, você concorda? Tudo tem que ter critério, você tem que poder avaliar ao tomar contato com alguma coisa. Porque a pergunta é, não é? Se a gente quiser assim pensar desde a fonte celestial, o que é que vem de Deus, o que é que não vem, o que é fruto de mentes perturbadas, de alucinação das muitas drogas possíveis por aí que as pessoas têm acesso, tem muita coisa, muito complexo, e os nossos irmãos aqui de Corinto, uma das questões que trouxe problema para eles, é que eles se abriram nessa experiência com Jesus, para uma ideia de uma super espiritualidade. Eu disse para vocês que um dos problemas aqui na introdução que eu citei agora de pouco, na carta que Paulo apóstolo recebeu, onde tinha um relatório dos problemas da igreja, que eles estavam se entregando egoisticamente
a experiências sobrenaturais, e Paulo, ele vai ter que lidar com isso, ele vai ter que cuidar com isso, ele vai ter que pôr ordem na casa. E por isso que quando ele chega nesses capítulos 12, 13 e 14, de 1 aos Coríntios, ele vai falar a respeito dessas coisas espirituais. Ele vai dizer para os pessoal lá de Corinto: ei, vocês estão se achando, vocês não sabem muito. Então eu preciso explicar para vocês como que é que na igreja de Jesus as coisas funcionam. Então quando ele começa o capítulo 12, ele começa dizendo assim: olha, a respeito das coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam desleixados, eu não quero que vocês se deixem levar aí por qualquer movimento. Vocês têm que ter critério e vocês têm que ter avaliação. E aí, eu quero ler aqui para vocês, é uma leitura apenas que eu vou fazer, no mais eu tentarei ser mais espontâneo, mas de um comentarista, não é, dessa carta de Paulo à igreja de Corinto, e ele vai dizer o seguinte, preste atenção por favor, não é difícil. Ele diz assim: a verdadeira espiritualidade, ela não conduz uma pessoa a um êxtase do tipo individualista, e nem faz com essa pessoa se sentir que ela, na verdade, deveria viver num outro mundo. Mas a verdadeira espiritualidade tem que levar essa pessoa para dentro da igreja local, para dentro da igreja de Jesus, para dentro da comunidade onde ela faz parte, em favor dela e junto dela, na direção de todos os povos, e aí sim na direção de todas as gentes. Mas sempre para dentro da comunidade, onde Jesus se manifesta através da comunidade. E isso, esse irmão dizendo para a gente, é uma expressão do compromisso pessoal com Jesus e com o seu corpo aqui na terra, com a sua igreja aqui na terra. É ali, na igreja, que serão exercitadas as implicações do que significa ser espiritual, do que significa ser um homem e do que significa ser uma mulher do Espírito. O cristão que se distancia dos demais cristãos vacila em sua lealdade a Jesus como Senhor. Vou repetir. O cristão que se distancia dos seus demais irmãos, ele vacila em sua lealdade a Jesus como Senhor. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre espiritualidade de verdade que abençoa desde a comunidade. É desde a comunidade em favor de outros. Então não é a despeito da comunidade. Não é fora da comunidade, é desde a comunidade em favor de outros. E aqui nós fizemos uma leitura. Então, em alguns pontos, eu quero repartir com vocês essas ênfases. Então, eu peço a sua atenção, tá bom? Diz para quem está ao seu lado assim, muita atenção nessa hora. A primeira coisa que aparece aqui para a gente, e a gente precisa destacar, é a ideia de que a diversidade, mas que prestigia a unidade. Fácil de a gente entender, pastor, do jeito que você falou, não entrou aqui, não chegou, então vai chegar agora. Muitas partes, um só corpo. Não é assim que funciona? Olha aí para suas mãos, deu para olhar? Dá para enxergar a ponta aqui do ouvido? Você consegue mexer a orelha? Quem consegue mexer a orelha? Mexe a orelha agora aí. Eu não consigo. Né? Nariz, olhos, muitas partes, um só corpo. Deu para entender? E quando Paulo apóstolo escreve sobre isso, você perceba aí, olha, versículo 12, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Acabei de dizer isso. O mesmo acontece com relação a Cristo. Então, o que ele está, em outras palavras, dizendo para a gente? Muito simples. Como é que Jesus, ele se manifesta neste mundo, para este mundo, no sentido de humanidade hoje? Como é que ele
faz isto é através da sua igreja. E a sua igreja é um corpo. Eu sou uma parte, você é outra parte, mas nós, juntos, lado a lado, é que formamos o corpo de Cristo e damos visibilidade à obra de Jesus neste mundo em favor das pessoas. Ficou bem claro isso? Sim ou não? Então, a diversidade onde que está? Júnior, Dom, Renato, Fábio, também conhecido como Alves. José Maurílio, também conhecido como Zé Curuíra. Não é assim? Diversos, mas unidos. Há uma diversidade, mas há uma unidade. A gente não pode esquecer isso. Como que Jesus se manifesta? Ele se manifesta melhor quando o Júnior, o Dom, o Renato, o Alves e o Zé Curuíra, quando eles se juntam, Jesus se manifesta com mais força. Jesus se manifesta com tudo que ele pode. Esse é o plano de Jesus para a sua manifestação em favor da humanidade, em favor de todo mundo. Isso é algo que Paulo está trazendo para o pessoal de Corinto, que estava dividido, que estava um se sentindo mais espiritual do que o outro. Ele está dizendo, ei vocês, menos, o negócio é no corpo aí. O negócio é na comunidade. Não é nenhum nem outro, é a comunidade. É assim que Jesus faz. Qualquer proposta diferente dessa é ego inflado. Aí uma hora, Jesus pega aquele alfinetinho e ele fura esse balão. Ele fura esse balão. Eu estava vendo no Instagram ontem do pastor Jeremias Pereira, ele contando de um tempo atrás, quando ele procurou o pastor Antônio Elias, um irmão saudoso, pastor de oração, que já descansa com o Senhor. E o pastor Jeremias contando no Instagram dele que teve um tempo que ele estava assim, meio frustradão, sabe? Meio, como que a gente fala? Meio amargo. Daí ele foi falar com o pastor Antônio Elias, ele foi contar, pastor, blá, 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 e contando das frustrações dele como pastor numa igreja. E o pastor Antônio Elias só disse assim, então, querido, quem sabe não foi Deus que furou o seu balão, talvez você estivesse muito inflado, e o Senhor deu uma murchadinha. Paulo está dizendo, como princípio para a gente aqui, que nós precisamos prestar atenção no seguinte, cada um de vocês, vou escrever como eu anotei aqui para a gente ganhar no tempo, cada um de vocês enriquece e tem utilidade na igreja de Jesus, nas mãos de Deus, se vocês funcionarem ao lado uns dos outros em unidade, numa grande cooperativa igrejeira. De Deus somos cooperadores. Paulo também escreve para essa mesma igreja, para combater as divisões. De Deus nós somos cooperadores. Então essa grande cooperativa humana vai ser extremamente funcional em favor dela mesma e em favor de todo mundo que Jesus quer alcançar, se nós soubermos trabalhar lado a lado. Deu para entender? Então, quando nós estamos dizendo assim, nós vamos nos organizar a partir de pequenos grupos, nós estamos tentando trazer mais densidade, mais consistência nessa aproximação de uns com os outros, porque juntos nós podemos mais. Esse é o plano, é o que está escrito. Ou não está escrito, irmãos? Sim ou não? Está escrito? E tem mais um detalhe aqui. Essa funcionalidade, portanto, ela tem que ser intencional. Porque veja, Paulo continua, melhor dizendo o seguinte para a gente, versículo 13 agora.
Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns escravos, outros livres, mas, agora vem o contraste, apesar de cada um vir de uma etnia, de cada um chegar trazendo a sua própria bagagem, uma coisa aconteceu com todo mundo. Primeiro, todos fomos batizados no mesmo Espírito. Segundo, todos podemos beber do mesmo Espírito. Em outras palavras, eu e você, diz para quem está do seu lado assim, olha, está falando com você lá. Mas está falando comigo também. Agora fala para você, ele está falando comigo também. Todos nós aqui, fomos chamados para participar do mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Beber da mesma fonte. E aí tem aqui duas palavrinhas importantes, Andréa Maria. A primeira palavra é essa ideia aqui de que nós somos batizados, né? Essa palavrinha lá, no grego que o pessoal usou para escrever, tinha aquela ideia assim, de você batizar o navio assim que você coloca ele para navegar. Não acontece o batismo dos navios? Vocês já viram isso na televisão? E aí então eles quebram aquela garrafa assim de champanhe, dão um nome para o navio, e o navio ele desce assim por aquela plataforma e vai percorrer as águas dos mares. Só que beber desse Espírito é uma coisa que, no caso de um navio, só acontece de verdade se ele experimentar um naufrágio. Porque uma coisa é ele estar na água, envolvido por essa água, navegando nessa água, e outra coisa é quando ele está submerso. E agora, ele não está apenas envolvido pela água, mas a água está dentro dele. Deu para entender isso? Muito simples. Paulo está dizendo, ei você, que é corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, não só desfrutar da presença do Espírito, mas ser cheio do Espírito. Não só você estar no Espírito, mas o Espírito estar enchendo a sua vida. É como a ideia do ar também. Nós não estamos rodeados pelo ar. E aí a gente aprendeu na escola, desde o comecinho, que o vento, né, é o ar em movimento. Então quer dizer que dá aquela visibilidade para o ar. Mas assim, quantos aqui estão cheios de ar nos seus pulmões? Ah, graças a Deus, meu irmão. Entendeu? Por quê? Além da gente estar rodeado pelo ar, a gente está respirando, porque a gente precisa do ar para a gente viver e para a gente crescer e para a gente se desenvolver. É essencial. Deu para entender? Então o que Paulo está dizendo? Que nós temos que ter a consciência de que, como partes de um mesmo corpo, ao lado uns dos outros, que Jesus ganha força na sua manifestação, mas que por outro lado, exatamente porque nós chegamos com bagagens distintas, foi necessário que todos nós tivéssemos acesso, Priscila, à mesma fonte, para beber da mesma fonte. Então não tem diferença nenhuma entre mim e em relação a você. Todos nós podemos beber da mesma fonte. Nós fomos iniciados pelo batismo, mas nós também podemos beber do mesmo Espírito. Mas isso passa por uma decisão sua, por uma decisão minha, por uma decisão nossa. E qual que é uma das questões, né, que a gente sempre precisa parar para pensar? Eu já disse aqui, a gente é ocidental, então o tipo de educação que a gente recebeu, ela tem a tendência de estar cada vez mais assim, a proposta analítica, bem racional, e às vezes a gente se fecha um pouco para esse lado da experiência, apesar de eu ter dito que as religiões elas se multiplicam, as pessoas elas vão atrás e elas então, sem critério e avaliação, vão se abrindo, mas tem muita gente que tem muita resistência a isso. É por isso que Deus
faz questão de se revelar pela sua palavra, para que você possa ler, para que você possa entender a proposta dele, para que você possa avaliar, para que você possa então, tendo degustado, para que você então possa tomar uma decisão e para que você possa se abrir e experimentar da ação do seu Espírito na sua vida e na sua história. Para que a sua humanidade, ela seja completamente um ambiente onde Deus tem lugar, onde Deus tem espaço para trabalhar em você e através de você, com tudo o que Ele quer fazer. Então tem um convite hoje pela manhã. Quem sabe por qualquer motivo você é uma pessoa mais contida, uma pessoa mais, né? Quem sabe você com o tempo se fechou. Mas você está entendendo, eu sou o corpo de Cristo. Eu preciso, ao lado de todo mundo que é a igreja comigo, dar visibilidade para Jesus. Mas eu preciso abrir-me para de novo beber do Espírito, para de novo ser nutrido pela presença de Deus por seu Espírito, para que todos os meus potenciais, eles possam florescer, eles possam ser trazidos para o palco da vida. Paulo, antes de entrar aqui nesse tópico sobre a funcionalidade da igreja como corpo de Cristo, ele falou sobre as capacitações do Espírito, ou se você preferir, sobre os dons espirituais. Então Paulo está falando com a gente e dizendo, ei, permita-se beber do Espírito. Mas aí, gente, precisamos continuar. Um outro aspecto que Paulo, ele cuida aqui é o seguinte: nós precisamos uns dos outros. Vamos dizer juntos? Nós precisamos uns dos outros. E aí, então, tem dois lados de uma mesma moeda. Dois problemas aqui que ele aponta, que estão nos versículos 15, 16 e depois no 21. Primeiro os versículos 15 e 16, ele diz assim: se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Veja que aqui tem uma certa independência destas partes, que tem um olhar baseado no sentimento de não se sentir importante. Ou naquele sentimento assim, como eu gostaria de ter sido feito diferente. Esse sentimento, não é, que a pessoa nutre, eu acho que eu não sou importante, faz com que essa pessoa ela esteja numa condição de quem está vivendo independentemente do corpo pela maneira como ela se enxerga. Pelo desejo de ter sido feito diferente, por projetar-se em alguém que é diferente. Então, isso é a face da moeda, que não ajuda. A outra face dessa moeda é o versículo 21 que diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Porque aqui já é uma outra coisa, aqui já é um aspecto assim de uma superioridade. E quando tem sempre alguém que olha de cima, pode apequenar, pode frustrar, pode causar paralisia, e ao mesmo tempo, porque se sente assim, também não soma, também não serve ao lado de qualquer um. Então são duas faces de uma mesma moeda. Deu para entender? E o que isso causa? Causa paralisia. Por quê? Porque o corpo, ele fica sem um e fica sem outro. E o corpo precisa de toda a contribuição disponível. Diz para quem está ao seu lado assim: a igreja precisa de você. De você, é com você. É com você que ele está falando.
É com você que o Senhor da igreja está falando por seu Espírito. A igreja de Jesus precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. E não deixe que nada que acontece em você, e nem que nada que já falaram para você, faça com que você se esqueça disso que eu estou dizendo aqui, porque essa é a palavra do Eterno. Fique com a palavra do Eterno. Então agora você tem uma responsabilidade de lidar consigo mesmo, se for necessário, e de deixar isso acontecer. O pastor disse que a igreja de Jesus, e eu quero dizer claramente para você que me escuta, Igreja do Nazareno em Morungaba, Igreja de Jesus, uma expressão desta igreja. Eu estou dizendo agora claramente, a Igreja do Nazareno em Morungaba, como expressão de Jesus nesse mundo, precisa de você. Você está plantadinho aqui, não importa quanto tempo, precisa de você. Precisa de você. Quantos entenderam? Você entendeu isso? Entendeu isso? Um outro ponto. Nós diferimos uns dos outros. Que bom! Que bom! Eu fico pensando, se todo mundo fosse igual eu, como que eu ia fazer para conviver? Jesus, dá misericórdia! Que bom que é diferente. Nós diferimos uns dos outros. Então, nós já lemos aqui, eu vou poupar essa leitura, mas só o versículo 17, depois até o 20, completaria a sessão. Se o corpo fosse todo olho, como vocês ouviriam? Já deu para entender. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é único, distinto, insubstituível e inimitável. Gravou para falar para a Vânia aí, Marco? É quase que uma declaração de amor. Você é única, distinta, insubstituível e inimitável. Não parece uma declaração de amor? Está ouvindo o Senhor da igreja fazendo essa declaração de amor para você? Deu para entender isso, Cleide? Deu para entender, Edmundo? Você é único, distinto, insubstituível e inimitável. Nós não fomos feitos por Deus no mesmo molde. Não fomos. Moldes distintos, um molde para cada um, gente. Essa é a maravilha da criação de Deus. É a declaração de amor de Deus para mim e para você, pensando assim nesses termos. E é por isso que a gente tem que aprender a fazer duas coisas. Primeiro, a celebrar as diferenças. Entendeu? Então o Carlão com a Fabi vão olhar para a Isa e vão celebrar a Isa como ela é. Vão olhar para a Mariana e vão celebrar a Mariana como ela é. Vão olhar para o Júnior e vão celebrar o Júnior como ele é. Assim a gente tem que saber fazer como igreja, lado a lado, presta atenção. E nós temos, Tavinho, que capitalizar essas diferenças. Tem que fazer render, tem que tirar proveito das diferenças. Porque quando a gente é sábio para fazer como Jesus diz que é para fazer, a gente consegue mais. A gente pode mais. Entendeu como é importante Deus nos ter feito diferentes? Deu para entender quando que uma igreja pode mais? Está entendendo o caminho da palavra de Paulo para ajudar a igreja de Corinto a reencontrar o seu na história? Está entendendo o caminho de Deus para a gente hoje, para a gente seguir 2022 de uma maneira mais plena? Então, queridos, é uma comunidade que acontece a partir da diversidade. O que a gente não pode, de maneira nenhuma, Karine, permitir? Nenhuma amputação social, nenhuma amputação cultural e nenhuma amputação intelectual, porque isso vai contra a proposta divinal e prejudica o projeto existencial. Guardou aí a rima? Em outras palavras, qual que é o problema de a gente divergir às vezes na maneira de fazer uma coisa? Qual que é o problema de nós termos preferências,
Até musicais aqui, eu queria que o Dom cantasse um hino hoje de manhã, ele não cantou, puxa. Ele e a banda, óbvio. Qual que é o problema de nós divergirmos, termos opiniões diferentes, se Deus está dizendo que Ele nos colocou lado a lado, nos fez diferentes exatamente para que a gente encontre o caminho sendo diferentes e juntos aprendamos a celebrar e a capitalizar e a fazer render essas diferenças para a gente como igreja poder mais. Se Ele está dizendo que foi Ele que fez assim e que Ele vai tirar proveito disso, por que que a gente complica? Você está entendendo? Eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Eu não vou errar primeiro, porque dizendo isso, eu sei que eu estou respeitando aquilo que é Deus que está fazendo. Mas você quer saber, porque tanta igreja divide, porque tanta igreja nasce, o nome é briga mesmo. E o nome é falta de uma espiritualidade bíblica. A falta da capacidade das pessoas, elas andarem nos termos da palavra de Deus. Aí briga, tem uma alucinação e acha que tem que começar qualquer coisa por aí. Não tenho medo de dizer isso. Porque a palavra de Deus diz que isso é coisa de gente que acontece. Mas não precisa acontecer com a gente. Não porque nós somos melhores, mas pelo contrário. Porque nós, exatamente porque temos acesso à palavra de Deus, não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Porque Deus só tem um plano, esse, por isso que está escrito. Então a gente não precisa ficar com dúvida. Como é que a gente faz quando a gente diverge? A gente aprende a conversar, dialogar e a buscar em Deus, para que Deus dê condução e haja consenso e a gente siga junto, e a gente vai vestir a camisa do reino, e a gente vai fazer a obra junto, e vai acontecer, e Deus vai ser glorificado, e ponto, pronto. Amém? Que bom. Mas, uma outra coisa importante, temos que cuidar uns dos outros. Olha que coisa mais linda. Versículos de 22 até o 26, né? Diz que tem algumas partes do corpo mais fracas, aquelas que consideramos menos honrosas, tratar com mais atenção, proteger as partes que não devem ser vistas, não é? Mas veja, versículo 25, que é a ênfase. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Agora eu vou ser chique, hein? Vou até citar o termo no grego. Sinecarassem. Inspirou você? É só curiosidade. E é só para valorizar o trabalho aqui do irmão que me ajudou a entender essas coisas. Mas essa palavrinha aqui tem exatamente essa ideia. Misturar diferentes partes com um propósito específico. Como é que a gente faz isso? Só se tiver mútuo apoio e interdependência. Interdependência. Sabe que tem dois valores do reino de Deus. Um é a dependência de Jesus. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Dependência. Interdependência. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Interdependência. É cuidado. É cuidado. Cuidado, cuidado mútuo. Nem eu, nem nenhum pastor em lugar nenhum dá conta de cuidar de todo mundo. Primeiro, porque a ideia do Senhor não é essa. Segundo, porque nenhum pastor foi chamado para ser exclusivamente tipo capelão. Pastor bom, pastor de visita, pastor que deu uma dor de barriga, ele está lá. Tudo isso o pastor também faz. Mas quando Paulo apóstolo escreve à igreja de Éfeso,
e fala sobre a função do pastor, ele diz assim: o pastor é aquele que treina, que dá a palavra, que ensina o caminho, para que os santos, a igreja, a comunidade, ei, preste atenção, faça a obra. Faça a obra. Deu para entender? Porque a igreja que Jesus pediu para a gente cuidar para Ele, ela não é um hospital. A gente pode até falar assim, que a igreja, usando essa ilustração, é um hospital onde todo mundo está doente, precisa do único médico que é Jesus. Nesse sentido, assim, você pode até, né, acomodar a ideia. Mas a igreja que Jesus está construindo, que precisa acompanhar Jesus naquele processo, né, que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, isso aqui é Pedro apóstolo falando, ela é uma igreja missional. E uma igreja missional tem ensino, tem palavra. Os crentes são discípulos e vão ao encontro uns dos outros num cuidado mútuo. E porque cuidam uns dos outros, têm força para alcançar os que ainda não estão abençoados com a graça de Jesus, porque ainda não se abriram, ainda não alcançaram, e Jesus quer ir ao encontro dessas pessoas. Quando que uma igreja é uma igreja de cuidado? Quando os membros cuidam uns dos outros. Não é quando o pastor é bom cuidador, é quando os membros cuidam uns dos outros. Posso ouvir um amém ou vocês não concordam? A não ser que a palavra aqui esteja equivocada. Se Paulo errou, a gente precisa avisar o Espírito de Deus, que foi quem inspirou ele para escrever. Se vocês quiserem, a gente faz uma carta. Então, gente, nós temos que cuidar uns dos outros. Porque assim, ó, Paulo falou, dá atenção aos que estão mais fracos. Está lá, certo? Tem gente que fica mais fragilizada. É verdade. A ideia é cuidar, porque às vezes essa pessoa ela está no momento que ela vai se sentir, logo em breve ela vai se sentir dispensável. Então é bom que alguém chegue. Mas para ajudar. E ao mesmo tempo, para ir ajudando, porque a ideia é que todo mundo cresça. Eu não recomendo para ninguém você permanecer a vida inteira sendo alguém que tem que ser carregado no colo. Por favor, não tome isso por mal. Mas eu acho que é extremamente coerente o que eu estou dizendo com a palavra de Deus. Eu acabei de citar um texto de 1 de Pedro aqui, que a ideia é crescer. Todo mundo, quando precisa de cuidado, tem que pedir socorro. Peça. Peça. Não fique esperando para ver se alguém vai lembrar de você. Seja um pouco mais esperto. Peça socorro. Peça socorro. Mas, ao mesmo tempo, vamos também prestar atenção. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Vamos cuidar uns dos outros. Paulo está dizendo aqui, chore com quem chora. Ele vai dizer aos romanos também isso no capítulo 12. Mas ele diz também, alegre-se com quem está alegre. Aí eu pergunto para você, o que será que é mais fácil? Chorar ou se alegrar? Eu acho que é mais difícil, por conta da nossa tendência egoísta, a gente se alegrar com quem está alegre. Porque a gente se ressente às vezes com a alegria do outro. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que está escrito aqui e vamos trabalhar isso na nossa vida. Mas eu vou terminar agora a mensagem. E eu vou convidar você para ficar de pé, por gentileza. Por favor. Mas fique comigo aqui. Este é o último tópico. E eu vou ler de novo o versículo 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Olha como Paulo está repetindo isso, que é porque é importante, né, Kaique? Esses dias alguém me pediu ajuda. Pastor, eu preciso do irmão, como meu pastor,
Mas a pessoa ela foi sábia, ela falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais um irmão para caminhar comigo. Daí eu perguntei para o Kaique, que está sempre interessado em orar: você quer ajudar essa pessoa? Ore, pense, converse com a sua esposa, vê o custo disso. Aí o Kaique alegremente disse assim: pastor, pode contar comigo, vai ser uma honra eu poder abençoar esse irmão, abençoar a família desse irmão. É esse tipo de resposta que a gente espera. A gente respeita outras, mas isso que a gente espera, Kaique. Que Deus abençoe você nesse ministério de cuidado que você vai iniciar para essa pessoa que pediu ajuda. Para esse momento da vida dela. Mas aí eu termino dizendo o seguinte: a nossa individualidade. Você sabe que tudo que a gente leu aqui, de verdade, eu estou terminando, Érica, Isabela, Gi, estou terminando, viu, Maria? Estou terminando. Coloquei vocês todos de pé aí, não que elas estão reclamando não, é só para me conectar com vocês. A Bíblia apoia a individualidade, não o individualismo. Deus leva em conta você, não é bom saber disso? Pode dizer assim: Senhor, obrigado por me levar em conta, obrigado, a minha individualidade. Afinal, Ele fez você único, distinto, insubstituível e inimitável. Mas então, quando o corpo de Cristo opera dessa forma, escute-me aqui, vou ler para a necessidade de segurança que você tem se satisfaz na certeza: eu pertenço ao corpo, eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a essa família. Quando o corpo de Cristo opera dessa forma, a necessidade que a gente tem de identidade: quem sou eu? Qual que é a minha parte? Essa necessidade é preenchida no reconhecimento e na prática do fato de que eu trago uma contribuição distinta e única para todo mundo. Quando o corpo funciona assim, a necessidade de um sentimento adequado de responsabilidade, que a gente quer sentir responsável por algo que a gente tem para fazer, é suprida quando nós nos interessamos uns pelos outros. Eu preciso de você, eu sinto com você, eu sofro, eu choro, eu me alegro com você. Então, essa descoberta faz com que nós nos unamos como comunidade e que a gente faça da nossa vida como Jesus fez da dele. Então, 2 textos de Jesus aqui para encerrar. Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E o outro texto que eu usei na quarta-feira aí no treinamento, que a gente já subiu para o YouTube, e vou disponibilizar para quem não conseguiu chegar dos pequenos grupos. João 20:21, Jesus dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Então hoje de manhã, neste domingo, eu queria deixar essa semente no seu coração. Que este ano nós possamos funcionar com toda a força que, como corpo de Cristo, nós temos no poder do Espírito Santo. Então eu quero orar com vocês e com você que está desde a sua casa também. Hoje ou quando você estiver. Abra suas mãos. Como quem está dizendo, elas estão aqui, Senhor, esvaziadas para receber do Senhor o que eu preciso. Deus nosso Pai, obrigado pela lucidez da Tua palavra e por essa maneira tão clara com que o Senhor nos orienta para a vida em comunidade, para que a nossa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, abençoe, saia abençoando, mas desde a comunidade em favor de toda a humanidade. Abençoa-nos, Senhor, cada homem e cada mulher, os que estão aqui, os que estão em casa, os que virão à noite, os que ouvirão a palavra depois, no outro momento. Abençoa, que esta palavra encontre lugar em cada coração, que o Teu Espírito possa regar com a Tua unção e levantar cada homem e cada mulher no poder do Espírito, e juntos, lado a lado, cada um funcionar em cada dom espiritual, em cada capacidade ministerial, ó Deus, mais juntos sermos, ó Deus, aqueles que vão dar
plena visibilidade ao Senhor Jesus em favor de toda a gente, de toda a humanidade, em Morungaba, desde aqui, por onde quer que o Senhor nos enviar. Abençoa-nos neste domingo, abençoa-nos nesta semana, glorifica o teu nome. Cuida do coração de cada homem, do coração de cada mulher, daqueles que se sentem fragilizados, enfraquecidos, daqueles que venham caminhando e pensando assim: eu sou apequenado, eu não tenho lugar, eu não sirvo. Ah, Senhor, toma pela mão hoje, levanta, abençoa e ajuda, ó Deus, para que como igreja nós possamos assim viver conforme está proposto pelo Senhor. Nós assim oramos e nós te agradecemos, no santo nome de Jesus o fazemos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus e um bom domingo para você.